Em manifestação encaminhada nesta sexta-feira, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não deve ser investigado por suposta interferência na Polícia Federal no caso do Ministério da Educação. Segundo a número 2 da PGR, os fatos relacionados à Operação Acesso Pago já são alvo de apuração por parte da Justiça Federal e de um inquérito específico no âmbito do próprio STF e não se justifica deflagrar mais um procedimento investigativo idêntico. O caso foi parar na corte após a PF anexar ao inquérito uma interceptação telefônica em que Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, disse à filha que teria recebido uma suposta ligação de Bolsonaro com um pressentimento de que haveria buscas em sua residência. Lindora ainda afirmou que a petição feita pelos petistas apenas narra o teor de matéria jornalística, que por sua vez faz menção ao suposto vazamento sem qualquer prova, e defendeu que os pedidos de investigação que partirem dos parlamentares sejam rejeitados. Guilherme Fiuza, começa com você, Fiuza. 2 minutos e meio. Olha, Vitor, infelizmente, nos últimos eventos relacionados direto e indiretamente ao presidente da República, o Supremo Tribunal Federal tem agido ao arrepio da técnica e feito o possível para colocar pressão sobre o presidente. Foi o que nós vimos no caso da Covaxin, por exemplo, que a ministra Rosa Weber recebeu do Ministério Público e da Polícia Federal o parecer de que não havia razões para continuar a investigação, e ela simplesmente ignorou e deu prosseguimento às diligências contra o presidente. Depois ela até refez a decisão. É a mesma coisa naquele inquérito famigerado da suposta quebra de sigilo da investigação da violação do sistema eleitoral em 2018, no qual o ministro Alexandre de Moraes inscreve o presidente no famigerado também inquérito das fake news e, de uma maneira, digamos, teimosa, cismada, tenta manter o presidente como alvo de investigação. Esse caso, vamos ver o que diz aí a ministra Carmen Lúcia. Eu acho que está bem exposto, quer dizer, até como diversos outros casos, quer dizer, a CPI da Covid, por exemplo, né? Quer dizer, quando há sobreposição de investigação, você já deve desconfiar, que ou as instituições que estão encarregadas das diligências não têm credibilidade, e aí elas não servem para nada, ou elas têm que chegar a termo nos seus processos. Então, nesse caso, é isso que está colocado. Há aparentemente uma sobreposição, já está em investigação, e se a ministra Carmen Lúcia resolver pedir, apesar da rejeição da PGR, né, resolver pedir que isso seja confirmado, como tem feito o STF diversas vezes, ignorando o Ministério Público, a gente vai achar que é mais uma vez o STF fazendo política contra o presidente. Augusto. Engraçado, não aparece um ministro interessado em investigar o que fez o Lula no caso dos seus ministros de governo, de Estado, aí demitidos por corrupção. Demitidos pelo povo que forçou o Lula a obrigá-lo a pedir aos amigos aí que solicitasse a exoneração. Ladrões, né? Por que ninguém pergunta o que fez o Lula para defender o Zé Dirceu? Ele dizia, com o Zé Dirceu já a caminho da cadeia, que feliz é o Brasil que tem um homem de Estado como o Zé Dirceu. O Palocci, ele disse que tinha sido o melhor ministro da Fazenda de todos os tempos. Tanto achava que ele mandou a Dilma reconvocar o Palocci para o Palácio do Planalto, onde ele voltou a roubar, continuou a sua vida de larápio. Ninguém quer saber do Manteiga, por que o Lula e a Dilma protegeram. Agora, fazem questão de tentar ligar o Bolsonaro a coisas que não aconteceram, não o envolveram em nada no Ministério da Educação. Eu só lamento em tudo isso do que se tornou a Carmen Lúcia, né? A mulher que dizia cala a boca já morreu. Hoje é um puxadinho humano aí do Gilmar Mendes.
Você ouve a voz você ouve a Carmen Lúcia, você sente o som da voz por trás do Gilmar Mendes, que é o seu pai adotivo do momento. Você, Roberto Mota, que achou esse parecer da vice-procuradora-geral Lindora Araújo. Mota. É uma vitória do bom senso. É uma pequena vitória, mas importante mesmo assim. É uma justiça que não se deixa levar pelo ativismo judicial. É evidente que o relato de uma pessoa para outra sobre uma conversa com uma terceira pessoa não é evidência de nada. Hoje eu mencionei no meu Twitter um fato, uma manchete de um jornal do Brasil que chama o assassino do ex-ministro Shinzo Abe de suspeito. E eu levantei o seguinte ponto. Ora, ele foi preso em flagrante e confessou. E ainda assim está sendo tratado como suspeito. Aí muita gente entrou no meu Twitter, defensores dos direitos dos criminosos, dizendo tem que ser tratado como suspeito mesmo, porque não foi julgado, até que ele seja julgado e condenado, ele é apenas um suspeito. No entanto, basta ver, por exemplo, no caso desse episódio do MEC, que o ex-ministro já é tratado como culpado por grande parte da mídia e das pessoas. Tem gente querendo até condenar o presidente por ter sido mencionado numa conversa. Não dá para ter dois pesos e duas medidas. Se os criminosos violentos que são filmados cometendo um crime são chamados de suspeitos, os inimigos políticos não podem ser considerados culpados logo de cara. É preciso um mínimo de coerência. É lógico que fica sempre aquela dúvida. E a pessoa que foi condenada, mas teve os processos anulados? Aí é bom lembrar o que disse o ministro Fux. Os processos foram anulados, mas os crimes existiram. Diga, Ana. Engraçado, não é, Mota, que essa mesma turma, agora com a delação, que faz um silêncio sepulcral em relação à delação do Marcos Valério, da possível relação aí do PT com o PCC, agora tem gente falando, não, temos que investigar, não é assim. E no caso do ex-ministro Milton Ribeiro, a pena já está dada aí exatamente por essa turma. Só falta pedir agora, né, o TSE, STJ, TCU, vamos todos, né, investigar o presidente Bolsonaro, porque até agora, quase 4 anos de administração, não conseguiram achar nada em relação ao presidente Bolsonaro. Toda suspeita, toda acusação, a primeira coisa que aconteceu foi a transparência, a renúncia ao cargo ou o afastamento, que sigam as investigações. É por isso, Vitor, que eu sempre comento aqui sobre as similaridades do cenário político aqui nos Estados Unidos e no Brasil, porque durante 4 anos aqui nós tivemos exatamente isso que nós estamos vivendo no Brasil. Absolutamente várias frentes de investigações abertas contra o presidente Donald Trump, nada era encontrado, tentaram passar 3 impeachments, um pedido de impeachment ainda passou na Câmara, morreu no Senado, depois que ele saiu da presidência, tentaram passar um pedido de impeachment, aí, um impeachment na Câmara de maneira truncada, estão tentando agora, com a tal comissão do 6 de janeiro, bloquear os direitos políticos com medo do ex-presidente, do Donald Trump, voltar em 2024, ou seja, as similaridades elas são impressionantes. Agora, mais um ponto e o último ponto para finalizar, Vitor. As ilações que o então ministro da Justiça, depois que saiu do governo, Sérgio Moro, disse em relação à interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, aquelas acusações, saiu atirando do governo, até hoje ele não se explicou daquelas acusações, ele não colocou os pingos nos is, ele não mostrou provas da tal interferência que ele tanto falou, que foi inclusive um dos motivos para ele ter saído do governo.